SDR e IA, agentes de IA que fazem o trabalho de SDRs, isso é um dos assuntos que mais está sendo falado hoje dentro dos times de vendas, times que atendem muitos leads, estão usando SDRs e principalmente usando agentes de IA fazendo o papel desses SDRs. Hoje eu vou trocar uma ideia aqui com o David, que é o nosso head aqui de vendas. Quando que se deveria usar SDRs IAs ou quando que deveriam se usar SDRs humanos? Afinal, ele já faz isso há alguns anos, agora alguns times de vendas estão começando a implantar esse assunto de SDR IA, mas esse time aqui já faz isso há mais de um ano, na verdade já há quase 2 anos que esse time está fazendo isso. A gente é uma das primeiras empresas no Brasil a usar SDRs IA e vou conversar direto com o cara que fez isso tudo e está usando isso nos times de venda. Esse aqui é o David, é o nosso head aqui de vendas. Ele é o cara por trás desse time que conseguimos escalar demais aqui essa estrutura de vendas. Mas o que eu queria falar especificamente é sobre SDR aqui com vocês. Vou aproveitar para perguntar para ele o que a gente fez. E eu acho que o principal aqui, chegar no fim desse vídeo tentando entender quando que a gente deveria usar SDRs IA, usando agentes de IA com papel de SDR para qualificar leads principalmente, fazer agendamento de call, tirar dúvidas, assim por diante. Quando que a gente deveria usar SDRs humanos, que esse papel sempre existiu em times de vendas, os famosos pré-vendas, e quando que talvez a gente deveria combinar... Bom, não vou dar spoiler, lá no final eu acho que a gente tem mais alguns assuntos, porque eu já conversei previamente com ele sobre isso. Eu acho que ninguém no Brasil está fazendo e a gente já está testando aqui na prática. Mas vamos começar pelo início aqui. Hoje, a maioria aqui das qualificações já é com agente de ASDR? Sim, a gente pode dizer que 90% dos nossos leads qualificados 90% são por SDRs IA. O que são esses agentes de IA? O que é um agente de IA e como tem um agente de IA SDR? O que ele faz? Como que esse negócio funciona? Eu vou dar um passinho para trás, Fábio, porque SDR, a gente como empresa... A gente já está acostumado, né? Mas não é todo mundo que faz isso, não. Talvez 14 anos, né, que a gente já tem SDRs na operação, verdade. Desde a Receita Previsível, a primeira versão que saiu. Verdade, Aaron Ross. Né? Foi de Insight 6 um dos primeiros do Brasil a colocar essa divisão de trabalho. Então, pô, a gente tem uma experiência grande falando de SDR. Falando de SDRA, nós também saímos na vanguarda, porque, cara, a gente tem a ferramenta disso, né? Então isso facilita muito. A gente já falava de IA, cara, meu Deus, sim, que estudava a fundo e desenvolvia, sei lá, já tem 4 anos, eu acho. IA operando na nossa operação de vendas, perdão da redundância, mas a gente tem aí 2 anos praticamente. Então, treinando ela... Agora a galera tá começando a falar disso, estão começando a descobrir que dá para fazer SDRA. E aí, cara, nós estamos testando isso há 2 anos. 2 anos já, e 1 ano e meio ela gerando um resultado muito próximo do humano, e no último ano até superando em muitos casos. Então, 1 ano e meio a gente já está somente com SDRs no WhatsApp e né? E não é uma realidade de toda a operação, nem todo mundo consegue, né, fazer esse movimento, mas a gente entendeu que para nós já faria sentido. Então, existe muito barulho no mercado hoje, desvazia tua mesa de SDR, ou então, pô, é o SDR humano que funciona. Cara, esse é o ponto. Tem uma discussão bem grande, né? Isso até que eu queria te perguntar. Vamos lá. Venda saindo ao vivo aí. A gente quase esvaziou. Mas não esvaziamos. Não, ainda temos SDRs. São 2? 2. 2 SDRs. Mas vamos levar para talvez para a maioria das empresas por aí. A maioria das empresas talvez já tem alguns SDRs. Eles deveriam esvaziar esses SDRs? Quais as possibilidades? Transformar o SDR em closer, esvaziar a SDR, fazer os SDR caminhar junto, agente de IA, SDR e SDR humano? O SDR está perdendo tempo com leads, primeiramente, desqualificados. Para quem está gerando lead via mídia paga, por exemplo, não tem como atrair só cliente bom, só lead bom, né? Separa já na entrada, né? Na entrada. Lá, no nosso caso, na landing page. Na landing page, e às vezes num chatbot, porque a gente ainda usa chatbot para algumas coisas assim. Eles vêm para o nosso time de SDR, e aí, obviamente, para a gente dar vazão a uma porrada de leads que é gerado, né, um volume bem alto, aí sim, aí vem chatbot, vem a IA. O chatbot é aquela questão mais
lógica, né? São Sim. perguntas e respostas. Quer qualificar uma tonelada de gente só com 3 perguntas, Exatamente. às vezes funciona melhor que landing page, né? E até às vezes que o próprio SDR-IA. Sim. Né? Então, ele é mais objetivo, vai dar poucas opções para o cliente, ele tem um caminho lógico a ser seguido. A gente tem, inclusive, chatbot que é landing page nossa. Perfeito. Campanha de tráfego mandando direto pro chatbot. Que é mais barato, né? Que ficou mais barato. Essa campanha que é a mais bizarra. Era campanha de tráfego pago saindo do Instagram, mandando para um chatbot que fazia algumas perguntas como se fosse uma landing page, como se fosse um formulário de landing page. E dessas perguntas, ele direcionava para o que o usuário lá ia achar que é um humano, mas na verdade era um agente de IA. Então, isso aí eu já vi essa campanha, é muito forte que a gente está usando. Então, é a junção de tudo isso, né? Não é só uma coisa. Então, o chatbot faz uma triagem inicial, manda para a IA. A gente, muitas vezes, quando vai fazer ativo, né, esse movimento ativo, o cliente pedir um contato e nós teremos que entrar em contato, a gente dispara um chatbot para esse cara. Né, que aí tem essas primeira pergunta ali básica e aí ele respondeu, a IA assume. Igual um humano. Igual um humano, para qualificar esse lead, seguindo... Muitas vezes o cliente não sabe se é um agente de IA ou se é um humano. Não, muitas vezes todas as vezes cai na operação aqui, falei com o teu colega, a Júlia. E a Júlia... Depois eu vou dar um spoiler do que a gente está testando agora, que se hoje ele ainda fica na dúvida se é um agente de IA ou um humano, no que a gente está testando agora, que já está rodando alguns testes, ele não tem mais como saber. Pelo simples fato que são os dois ao mesmo tempo. Daqui a pouquinho eu conto essa história, mas deixa eu entender melhor ainda esse negócio do SDR aqui. O principal ponto de quem já tem um time de SDR é que talvez 70% do tempo desse SDR ele está fazendo coisa que não precisava de um humano. É isso aí. Isso que a gente tem que começar agora. Agora, para poder dar volume e escala para o teu SDR atuar apenas realmente onde ele deve. Né? Então, e liberar o marketing lá para gerar mais lead. Perfeito. Né? Então tu dá escala nesse processo todo. Se tu tá dando escala, diz o marketing. Gera lead aí, cara. Bora dobrar a quantidade de lead, afinal, com esse mesmo time eu consigo atender o dobro. E em casos específicos, como é o nosso, que a gente conseguiu treinar super bem a nossa IA, né? Estamos afinando esse processo há muitos anos e a gente hoje está fazendo isso para os nossos clientes também, a gente já consegue fazer todo o processo de qualificação, onde da IA já vai direto para o vendedor. O agente de IA, esse SDR, ele vai conversar com o lead lá na ponta, ver se ele é desse grupo que vale a pena falar com humanos. Se ele vê que é do grupo, ele dá a próxima etapa e, enfim, tipo um spin, assim? Tipo um spin. Vai usar um framework de vendas que tu determinar que funciona melhor para tua realidade, teu ticket médio, tudo mais, teu mercado. No nosso caso é o Bunch e o Spin. Né? Ele faz o processo de qualificação e larga redondinho para o vendedor. E o nosso foi treinado, a gente de IA, para seguir cada uma dessas etapas do nosso processo, que é uma mistura de Bunch com Spin, e ele segue todo esse processo. Todo esse processo. Ele não vai se perdendo no meio do caminho. Não. Ele só passa para a próxima etapa quando ele cumpre. Anterior. Exatamente. Igual o humano. Isso... Só que ao contrário que o humano dá uma errada. Elimina mais falhas com a IA do que com os humanos. Né? Então, esse processo está bem redondo. E aí tem outras LPs, outros leads que a gente traz, e esse cara não está tão pronto assim. Então a IA vai dar essa pré-qualificada, ainda vai passar por um SDR humano, às vezes por ligação. Sim. Né? Eu acho que é um pouco do nosso SDR que a gente está usando, é mais para as ligações. Exatamente. Então tu aproveita melhor esse fator humano, né, no que ele realmente é bom, que é diferenciar, criar valor. E aí passar uma bola ainda mais redonda pro closer, né, pro vendedor. Então tu diria que assim, outras operações que têm centenas de leads ou milhares de leads, que nem a gente, provavelmente vai dar para automatizar boa parte do trabalho do SDR. Com certeza está perdendo muito dinheiro, deixando muito dinheiro na mesa, porque humanamente é impossível tu ter a disciplina necessária que um SDR precisa para cumprir todas as atividades no dia. Porque ou tu não escala, né, porque daí a conta não fecha, ou tu deixa muito dinheiro, muito lead, sem aquele atendimento rápido, sem aquele atendimento prioritário para cada lead. Né? Então, é grana, né, cara? Na realidade é o seguinte, tu podia estar gastando dinheiro botando mais closers, por exemplo, né? E obviamente, usar a inteligência artificial para fazer essas partes mais de SDR, já que hoje já... Cara, é simplesmente corretagem. A gente em vendas aqui, a gente obviamente vai querer estar sempre gerando o máximo de resultado com aquele time que a gente tem, né? Então, acho que... Mas isso para quem
tem muito lead. Muito não, mas pelo menos centenas, assim, acho que faz sentido. Quem talvez tem menos, ainda de repente ainda vale a pena combinar os dois. Dependendo do ticket médio também, né? Então, De ticket médio também, né? Se é um ticket meio alto, vale a pena ter um humano ali para... vale humano. Nem que seja para ele acompanhar a IA e atuar no momento específico. Aí, ó. Eu vou aproveitar esse gancho e eu vou falar o que eu comentei do spoiler lá no início do vídeo. Que é isso que a gente está fazendo aqui. Que é o último teste que a gente tem feito e está funcionando absurdo. A gente tem um SDR chamado João. SDR humano, uma pessoa chamada João. Só que, em vez dessa pessoa trabalhar sozinha, a gente cria um SDR IA com o mesmo nome de João e deixa esses dois atendendo junto. Pensa o João, SDR IA, começa a conversa. E daí, daqui a pouco, essa conversa precisa ou valeria a pena o humano de verdade continuar? A nossa ferramenta lá é configurada para, quando ela entender que é melhor um humano continuar, esta mesma conversa, ela continua com o humano. E o cliente lá na outra ponta, ele começou a conversa com a IA e ele terminou com o humano João e ele acha que é tudo a mesma pessoa, mas na verdade é um pouco de IA, é um pouco de humano. É isso aí, não é? É isso aí. E daí, então, o João, que talvez conseguir atender, vamos dizer, quantos leads será um SDR consegue atender no mês? 300, 400. 300, 400. Esse cara vai atender o quê? O dobro disso, o triplo disso? O dobro disso. A gente já entendeu que SDR mais closer é cada um trabalhando no que é melhor e Sim. a gente dividindo esse processo, né? Que a qualificação ela, geralmente é mais massiva, mais volume, e o closer mais ali talento, fechamento, né? Sim. Então, só que ao mesmo tempo, quando tu passa esse bastão do João pro Felipe, existe uma quebra aí, né? Entendi. Então tu tá quebrando aquela comunicação... Não, e outra, parece que o cara vai ter que começar toda a conversa de novo, Exatamente. Por mais que a passagem seja fluida ali, tu tem os SLAs de passagem... E é um bom momento, inclusive, pro cliente dar aquela fugida assim. Não, beleza, continuamos lá na segunda-feira, não sei o que, tu me liga. Não tem nada disso, né? Vou agendar pro Flávio. Não, agenda não. É a mesma conversa. Vamos agendar, né? Vamos agendar a nossa conversa. Sim, é a mesma conversa. Cara, isso vai ser muito louco. Já tá rodando, não vou trazer números, porque a gente ainda não tem consolidado esses números, mas isso aí vai ser bem pancada, bem pancada. A gente consegue ajudar quem tá lá, que quer ter uma estrutura tão completa, tão automatizada, igual essa que vocês fizeram aqui, e aplicar lá no time de vendas de outras empresas de outros setores, mesmo que não sejam de empresas de tecnologia, ele vai ter que fazer sozinho? Ou a gente consegue fazer isso? Melhor que isso, né? Porque em vez desse vendedor, desse gerente errar tudo que a gente já errou, a gente dá um atalho para ele, né? Então, a gente empresta nossa expertise, que são centenas para nós de agentes de IA da nossa operação. Quantos agentes de IA tem na estrutura aqui? Só do time de vendas? Eu acredito, eu falei centenas, mas são dezenas, na verdade. Então, mais de 14 agentes de IA hoje. Só no time de vendas, né? Eu Pra... acho que o total tem mais. Uma tonelada, mas só aqui, mais. Né? Só aqui. CS, né? Suporte tem bem mais também. É que eu acho que foram criados SDRs e IAs especialistas em cada coisa, né? Cada coisa. Cada LP, em cada dor do cliente. Então, a gente... Isso é uma baita sacada. Baita hack, Porque pensa poder criar como se fosse um humano especialista em cada dor do cliente. Só que daí tu cria um agente de IA que ele é ultra especialista naquela dor. Ele vai falar daquela dor melhor do que qualquer um. Então ele entende tudo sobre o assunto A, o outro entende tudo sobre o assunto B, o outro entende tudo sobre o assunto C. Então ele está treinado para ir naquele flow daquele tipo de cliente, porque a gente sabe que aquele cliente está interessado naquilo. Afinal, ele veio de uma landing page tal, ele veio de uma campanha de marketing tal. Então isso também é uma puta sacada. Dividir... Mas para continuar lá a história, daí a gente consegue ajudar nisso? Consegue. Hoje a gente, além da nossa operação, que é bem robusta, a gente já ajudou centenas de clientes, já beirando milhares, a montarem seus próprios agentes de IA. Então, na verdade, a gente também conhece não só da nossa operação, como de milhares, né, centenas aí no Brasil. E provavelmente até de um concorrente teu aí. Então, de repente, alguém do teu setor, ou algumas empresas do teu setor, provavelmente a gente até já conhece como fazer uma estrutura tão boa quanto para, e obviamente, replicar na tua empresa ou empresas do teu setor também. Tempo é dinheiro, tu acaba comprando tempo, né?
encurtando esse aprendizado com os nossos especialistas. Constrói do zero essa agente de IA, entrega os frameworks e ele só precisa ter o conhecimento da empresa dele. Que aí a gente, né, ele é mais especialista no que ele faz do que a gente. Entendi. Mas o processo de vendas e como a gente de IA deve se comportar, cara, aí ninguém sabe mais. Então é uma construção junto, ele traz a necessidade, a 4 mãos. a gente vai construir a solução baseada do nosso conhecimento, usando as nossas ferramentas. Mais que isso, com acompanhamento de 12 meses. Ah, tem mais essa, né? Exatamente. 12 meses de acompanhamento, então durante 12 meses vai dar para cobrar muito esses caras e para que a gente consiga ter sucesso mês após mês. Animal, acho que isso aí ajuda muito. Boa. Pô, show de bola. Ó, galera, eu vou deixar aqui embaixo, linkzinho na descrição, para que, enfim, provavelmente alguns aí, ou muita gente vai ter interesse em saber como fazer isso, como desenvolver isso. Então vou deixar um link aqui, você vai cair lá numa página lá, fala com o time para entender se a gente consegue, inclusive, ajudar a tua empresa a ter uma solução tão completa aí tanto de todo esse funil de vendas, mas principalmente desse assunto de agentes de IA fazendo esse trabalho do teu time de vendas, fazendo SDR. Então, procura ali embaixo, tem o linkzinho na descrição, conversa com o time aqui que eu acho que o time consegue te ajudar. E se tu ficou nesse vídeo até agora, porque deve ter feito sentido, então já te inscreve aqui, curte, manda também para outros times de venda, te gaba aí para a galera de vendas que tu tá aprendendo sobre um assunto aí que pouca gente no Brasil tá falando, que são os SDRs e IA. Bora, tamo junto.